O índio aprendeu muito com o homem branco, mas o homem branco aprendeu pouco com o índio. Saudações, filho de fé. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Mais uma vez, o médio está bem gripado, bem desvitalizado, mas a gente vai fazer o possível, filho. Vai fazer o possível para passar aí para todo mundo reflexão, fé, força e esperança para esse povo que precisa acreditar na própria encarnação, filho. Acreditar nas potências que traz no coração e toda a preparação que foi feita pelos coração que ama esse povo aí que está na terra e que vem trabalhando ardentemente para que os seus protegidos possam tudo conseguir atingir as finalidades que marcou antes de reencarnar. Então que nosso Senhor, o grande cacique do planeta Terra, grande pajé das estrelas, o grande xamã do amor e da sabedoria, da luz e da magia divina, possa se estender por todos os corações que estão ouvindo o caboclo hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, caboclo. Aqui estão, então somos dois aqui com gripe, o seu menino e este seu filho. E eu também peço perdão ao caboclo e àqueles que vão ouvir, mas vamos fazer o melhor possível. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Gripe faz parte, né, filho? Sim. Faz parte aí dos fatores da reencarnação. É que nem ir para a natureza e não ser picado de mosquito, né? Graça. Como é que você vai provar para o povo que você foi para a natureza? Tem que ter a marca, o beijo da vida, o carinho da existência. A gente faz uma ideia do índio como um ser que não fazia muito uso de roupas que serviam ou servem ainda para aquecer o corpo. Como é que funcionava na tribo? Se bem que gripe pode ser uma coisa dos nossos dias atuais. Como é que funcionava? Na verdade, filho, o povo faz muita ideia de índio que não faz parte das ideias que os índios gostam de ter. Porque a percepção que foi criada em cima de culturas diferentes dificilmente veio de um trabalho de compreensão verdadeira. Quando fazemos um trabalho assim, momentaneamente a gente vai deixando, filho, as nossas ideias pré-concebidas de lado e vai se relacionar, vai se colocar na posição de aprendiz. E nessa posição de aprendiz, vai construir novos conhecimentos.
E a partir daí eu posso construir um conhecimento mais verdadeiro sobre o que é diferente daquilo que eu trago. Mas o posicionamento histórico, filho, sempre foi um posicionamento de dominador e de dominado. Porque o interesse por trás de tudo isso sempre foi um interesse de exploração, controle de massa, filho. Exploração Tem e que controle. convencer o povo que me colocou onde eu tô, que as minhas ações, elas são justificadas. E eu tenho que colocar uma marca no povo que eu quero dominar para justificar mais ainda a minha ação. Na verdade, a roupa, filho, é uma coisa que dependia de muitas coisas na tribo. Primeiro, depende da sua posição geográfica. A gente vai ver aí, ao longo da história, locais que eram muito quentes. Você não vai colocar terno num local muito quente, né, filho? Então, nesses locais, o povo, em harmonia com a natureza, construía roupa que favorecesse a vida deles lá. Tem locais que eram muito frios. Você vai no Alasca e você vê o povo indígena lá que se mune de proteção adequada, usando dos recursos da natureza para conseguir resistir ao frio, mesmo quando tem sol. Tem dias de muito frio, mesmo com um sol bem brilhante. Então, depende principalmente da condição geográfica. Mas a roupa para o índio sempre foi uma demonstração da sua individualidade e do seu poder. Era uma maneira, assim como a roupa, ou como o iajé, que são as pinturas sagradas, é uma maneira de refletir a característica da individualidade do ser. As potências, o que o ser veio desenvolver nessa encarnação, pode ser falado com palavras diferentes, mas a essência é a mesma. É simbolizar o que o ser traz. É como se fosse uma marca da função que o ser veio desenvolver aqui na Terra. Então, nome, roupa, então as pinturas sagradas, as funções que o ser desenvolve na tribo, está tudo relacionado com isso. O sistema indígena, filho, o sistema indígena é herdeiro dos primeiros transmigrados que estiveram na Terra. Espíritos de alto porte que se relacionaram com os povos que estavam iniciando a sua trajetória na fase humana no planeta Terra e deixaram essa marca em hábitos, é claro, que sofreram transformações ao longo da história. Mas a essência está ali. Quem tiver olhos para ver, vai ver. E se estudar a cultura indígena, filho, vai ver a sabedoria de integração com a vida e de integração com o próprio sistema ecológico do ser. Porque o que o índio veste, o que o índio é, está de acordo com a sua ecologia interior. Está de acordo com a sua função de desenvolvimento. Está de acordo com o que ele veio fazer aqui nesse mundo de Deus. E a gente vê a nossa sociedade munida de muita tecnologia, mas que trata o recém-nascido como se fosse uma massinha que tem que se adaptar ao modus operandi da sociedade. E numa educação massificada, filho. Numa educação onde o ser recebe o mesmo estímulo. Mas o ser é individual, filho. Como é que o ser vai receber o mesmo estímulo? Tem coisa que é universal, amor, coragem, respeito, dignidade. Mas a intensidade, a singularidade que o ser vai manifestar essas potências é do ser. Então, a educação indígena é uma educação que traz a herança desses transmigrados,
que já traziam uma sabedoria dos locais de onde vieram. E que mesmo sendo transmigrados, muitos deles, filho, estavam anos-luz de muita gente que se sente evoluída aqui, nesse momento do planeta Terra. Então, roupa depende da condição geográfica, roupa depende da posição que o ser tem perante a vida, e roupa também depende da ritualística. O guerreiro veste a roupa boa para a guerra. E quando vai dançar na fogueira, veste a roupa para dançar na fogueira. E quando vai viver os rituais espirituais mais profundos, e assim vai. Quando vai casar, é uma cultura muito bonita, que foi sufocada pelo orgulho e pelo egoísmo dos homens brancos, que invadiram as terras, separaram as famílias, reprimiram as expressões. E hoje o que a gente vê é uma cultura empobrecida da herança ancestral que fez parte desse povo, que muitos passaram por eles, e que esquece nos porão do consciente quando justifica o preconceito e a agressão com o povo indígena. E às vezes acorda, seja aqui, seja na espiritualidade, por processos de regressão, lembrando de que já esteve entre eles e se sente envergonhado e cai na culpa e se perde nessa emoção. Então a cultura indígena, filho, é uma cultura muito bonita e que tem muito a ensinar nesse momento de transição planetária. Tem muita coisa que separa, joga fora, não precisa. Mas a dinâmica de investimento no ser individual e da relação com a natureza, a sabedoria que ainda está presente, é uma cultura que merece todo o respeito dos etnólogos, merece todo o respeito dos cientistas sociais, dos psicólogos, de todos, porque tem muito a ensinar. O índio aprendeu muito com o homem branco, mas o homem branco aprendeu pouco com o índio. Então, e agora vamos trazer essa mesma pergunta para a manifestação mediúnica dentro de alguns cultos, mas vamos focar na Umbanda, porque no Espiritismo um caboclo ou um Exu se incorpora, ele não vai pedir uma vestimenta. Isso se dá por conta da magística e a forma de trabalho? Depende, filho. O filho tá ficando acostumado de ouvir do caboclo, depende, né, filho? Depende, filho. Depende de muita coisa, porque o médium pode colocar a roupa porque ele se sente assim, como uma âncora, como algo que lhe inspira a se abrir à energia daquele guardião. A roupa pode ser também uma âncora, filho, para o filho que vem pedir ajuda, que na vestimenta consegue então ali se abrir mais, se sensibilizar mais. Porque o ser humano, filho, se o ser humano fosse aberto à sutileza energética e psíquica do universo, não ia precisar nem de pai, de mãe, de santo para perceber as coisas que são importantes para si mesmo. Então o ser ainda está muito apegado aos sentidos físicos. E a impressão nesse sentido físico. Então a roupa, a maneira de falar. Caboclo poderia falar de outra maneira. Poderia falar com uma outra entonação de voz.
Mas tem um princípio didático aí, filho. Então, tudo isso tem uma finalidade de criar ressonância no ser. Pode-se pensar no princípio magístico como condensador vibratório também. Como símbolos que facilitam para que a mente possa acessar um fluxo de pensamento e assim atingir uma administração X de energias. Então, a roupa também pode funcionar como um condensador energético, que facilita para que o ser, ao vesti-la, ao se concentrar, consiga canalizar o pensamento. Hoje, as pesquisas provam que você pode criar imagens mentais e essas imagens mentais vai criar comportamento. Mas as pesquisas também provam, filho, que comportamento pode criar imagens e emoções correlatas. Então, o caboclo quer dizer o que com isso? E se você começa a se comportar com tranquilidade, mora o pensamento e fala assim, ok, é tranquilidade que quer? Então vou te dar tranquilidade. Tá entendendo o que caboclo diz? Ah, sim, senhor. E ao contrário também, filho. O ser acessa a tranquilidade dentro de si e aí o comportamento fica tranquilo. É uma correlação. Isso pode ser usado como um processo educativo. O ser não se sente forte o suficiente para manifestar tranquilidade. Começa no comportamento, então. E aí, não é isso que acontece no relaxamento? O ser está intranquilo, o ser está se sentindo nervoso, ele senta, ele começa a fingir que ele está relaxando. Que o povo gosta dessa palavra de fingir. E aí começa a fingir que o músculo está relaxando, começa a imaginar que o músculo está relaxando, e no final do relaxamento se espanta que não tem mais fingimento. Tem relaxamento. Então existe um monte de princípio aí que o povo fica colocando essa razão, esse racionalismo, porque a razão é muito boa, e não entende que é possível administrar as forças da emoção e do comportamento de diversas formas. Então a roupa pode servir também como um princípio magístico, para que a mente possa manifestar, porque o ser está, ao vestir a roupa, se sentindo, intencionando, então a mente manifesta o potencial necessário para se atingir capacidades X, Y e Z. Entende, filho, o que Caboclo está falando? Sim, entendi. Sim, senhor. Então, da parte daqueles que trabalham nessa seara, não pode pensar que o espírito está pedindo isso para se enfeitar e por conta de ter o gosto do enfeite pessoal, é vaidoso, logo um espírito involuído. Depende. Bom, filho, Caboclo acha que, na verdade, a gente pensar que um ser é evoluído é falta de colocar um espelho na frente, né, filho? Porque o que é evoluído ou involuído? Se você está pensando um Francisco Cândido Xavier em relação a quem ele é evoluído, em relação a quem ele é involuído. Se pegarmos esses espíritos luminosos da constelação de Sírios, Chico Xavier é um espírito bem involuído. Então, filho, evolução e involução é uma coisa, é um conceito dualista. Caboclo não gosta de conceito dualista, porque o dualismo é uma ilusão. O ser tem
o dinamismo que ele tem, a maturidade que ele tem. O ser, nesse momento, apresenta aquilo que ele tem de melhor. Ah, mas ele poderia, porque ele tem aquilo. Mas ter aquilo não significa que poderia. Você pode ter uma bicicleta, filho. Mas saber andar é outra coisa. Vai cair, vai aos trancos e barranco conseguir manifestar um certo equilíbrio na bicicleta, mas conseguir andar vai demandar um tempo. E conseguir fazer malabarismo vai demandar outro mais. Então a gente entende, filho, que o ser faz o que ele consegue fazer. Por isso o respeito, avaliação, não julgamento. Estudo e não preconceito. Por isso Jesus disse, não julgais. Porque quando você fala assim, filho, não você, filho, mas quando no estudo em si, falamos assim, esse espírito é vaidoso. E caboclo pergunta assim, você acha que caboclo não é vaidoso? Quem vê caboclo, vê o cocar de caboclo, até o pé é tão bonito. E eu tenho orgulho de vestir isso porque lembra da minha herança. E isso é vaidade. É cuidado. Quem disse que vaidade é ruim? Quem é que aqui está ouvindo caboclo e vai sair à noite e não coloca um perfume? Isso não é vaidade também? Coloca uma roupa bonita? Ora, isso é auto-amor, filho. Então o espírito pode se auto-amar também? Não é porque é desencarnado que não se auto-ama? E cadê o estudo que interessa, filho? Que é da comunicação. O povo se atém a tanta coisa, filho. E aí no final escreve um monte de coisa que a gente pega essas cartas, filho, e coloca tudo no fogo. Porque só serve para fazer fogueira. Para depois a gente ficar ali com o cachimbo sagrado conversando finalmente de coisa que interessa e é significativa. Cadê o estudo da comunicação? É um que olha ali e fala, mas tem coisa do médium. É claro que tem coisa do médium, é mediunidade. Mediunidade é mediar. Outro olha ali, esse espírito não é puro. Mas o que o espírito puro ia falar ali, filho? Espírito puro tem mais coisa que fazer. Tem responsabilidades muito grandes, filho. Coisas muito grandes que exigem a atenção dele. Ele manda muitas vezes um emissário de si mesmo. Muitas vezes uma projeção de si mesmo. Então, tá na hora da gente começar, filho, a ver as coisas com mais ecologia, mais integrado. Sendo vaidade ou não, filho, caboclo sempre convida os filhos a estudar. Tudo depende. Mas que esse estudo não precisa o essencial. Que o espírito pode ser vaidoso e pode trazer uma comunicação belíssima. E se serve, por que vai colocar de lado? Porque o espírito pediu para colocar um perfume? Você pode não dar o perfume também, filho. Não é porque alguém chega para você e pede 10 real que você vai dar. Claro. Eu não quero dar perfume. Ok. Quer dar comunicação? Não quero. Ok. Livre-arbítrio serve para isso. Tá certo. Então, porque as pessoas dizem assim, se eu tô sujo e ele tá mal lavado, como pode ele querer se colocar na posição de me ajudar? As pessoas, infelizmente, acho que eu já passei por isso também, até parece um condicionamento natural, o senhor saberá dizer, que chega na frente do espírito, exige que ele tenha um desprendimento total para que se permita ser ajudada.
Filho, o povo aí, e nem sei se caboclo tá mais aqui como amigo ou como obsessor, né, filho? Mas o povo aí tá querendo sabedoria sem ego, filho. O povo acha que ego é coisa ruim. Mas o ser, filho, na evolução, primeiro precisa desenvolver autoconsciência, para depois desenvolver superconsciência. Porque senão não tem consciência para lidar com a superconsciência. Não tem atenção para lidar com a superconsciência. Não busca com consciência a evolução, está dormindo. Se acontece alguma coisa do seu lado, você está dormindo, filho, isso não serve para nada. Então o povo quer sair dos tormentos da vida, sabe? Quer sair dos tormentos da dificuldade de trabalhar, da dificuldade de se relacionar e de se relacionar consigo mesmo. E uma das formas, filho, de fugir disso é de projetar o que não consegue fazer em si mesmo no outro. E também de se frustrar. Porque se frustra consigo mesmo, porque não consegue ainda fazer, então ataca o outro, que projetou a responsabilidade que deveria construir na própria intimidade. Então, o povo está buscando o sábio sem ego. Mas o sábio, ele não tem a falta do ego. Ele tem o ego com supraconsciência. Entende, filho? Porque não tem perda na evolução. Tem ampliação na evolução, filho. Ampliação. Então, daquela base, se forma uma base maior, mais ampla, mais desenvolvida. E o povo fica projetando. Então, quando o ser, ele começa verdadeiramente a buscar dentro de si, então começa a ver que o outro não é responsável por nada, pelo seu crescimento e pela sua cura. É só o mediador. A vida cura. É a vida que esclarece. Porque nós não somos criadores, filhos. Nós mediamos o poder da criação. E a partir daí, através de XYZ ou da própria pessoa, a criatura tem os insights importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, ou para a sua cura. E quem media também não tem que ficar não orgulhoso, não, filho. Porque ele só foi canal. A causa está na divindade. E quando o espírito evoluído é humilde, não é porque ele é bonzinho, ele também é bonzinho. Ele é bom, não bonzinho. Mas é porque ele compreende que os fluxos das riquezas universais vêm do Criador. Ele é que cria. Você, ao longo da evolução, vai criando condições de manifestar os poderes da criação. Por isso que evolução, filho, nunca termina. Porque não termina a capacidade de Deus de criar em maior profundidade, independente do que os filhos já consigam mediar do poder de Deus. Mas nunca vai conseguir mediar na completude de Deus. Então Deus tem sempre o que ensinar. E os filhos têm sempre que evoluir. Caboclo olha essas coisas sim, filho. Não sei se o povo gosta, não. Se não gosta, vai aprender a gostar, né, seu caboclo? É, filho. Caboclo também não precisa que goste também, né? Tá certo. Olha, então, resumindo, claro que não resumindo, falando com outras palavras, a pessoa tem uma entidade, um caboclo, lhe pede um cocar bonito. Ela não tem que se projetar como estrela por causa disso, porque o estrelato está na habilidade de ajudar o próximo. É, filho.
O importante é a essência. Entendi. E a gente acaba aí, né, filho? Tá, e vocês usam o cocar, o caboclo, porque vocês são vaidosos. Eu achava que era porque é um instrumento magístico. Filho, tem as duas coisas, filho. Ah, tá bom. Tem a beleza, mas a beleza... É possível magia sem beleza, filho? Magia branca sem beleza? Não, senhor. Se você não se encanta com os poderes da vida, se esses poderes não te sensibilizam, a tua energia vai com que cota de sentimento? Então, se você tem um cocar e essas penas representam energias que foram plasmadas ali, isso pode ser energias concentradas, entende, filho? Entendi. E aí, como o espírito também se atém à beleza universal, ele faz com beleza isso. E aí essa energia fica mais rica. Se ele precisa usar essa pena que tem energia concentrada, qual é a riqueza dessa bomba de saúde quando ele resolve distribuir essas penas e usar do potencial energético ali, como os pais velhos com seus cajados, que tem altos índices de concentração energética ali, ou os hindus com as suas pedras, são instrumentos de administração energética, mas também, filho, são instrumentos de beleza. Aquilo tem um significado afetivo ao ser, porque um escolhe a pedra, o cajado, o outro escolhe o penacho, porque aquilo representa toda uma experiência vital que o ser teve e que se afiniza. Então lembra, faz ele sentir, faz ele pensar. Então tá tudo associado, filho. A magia não é um ponto deslocado no espaço onde acontece isolado dos outros fenômenos da existência. Magia é a capacidade, filho, de você conseguir administrar, através do conhecimento das leis maiores, administrar as riquezas da vida. O sol faz magia todo dia e a gente não enxerga, filho. Vitaliza a vida com a magia da luz que invade em bilhões de turbilhões, penetrando na estrutura dos corpos da natureza, vitalizando com os átomos energizados, trazendo a continuidade da vida, queimando inúmeras toxinas que estão no ambiente, para que as formas, pensamentos, não fiquem sobrecarregados em excesso, impossibilitando a vida no planeta Terra. Espíritos de luz são responsáveis pela emanação dessa luz, dessa força do nosso sistema. Isso é magia, filho. E não é belo ver o sol, o pôr do sol, o nascer do sol? É magia, filho. Então, magia branca tem tudo. Tem ética, tem poder, tem beleza, tem profundidade, tem sabedoria. Por isso, está de acordo com as leis divinas. Porque as leis divinas têm tudo isso, filho. É quando separa e unilateraliza é que vira magia negra. Porque perde a relação com as outras potências que constroem equilíbrio à ação. É como vontade. Você pode ter a vontade forte. Mas se sua vontade não for ética, você tem vontade forte. Você pode matar. Você pode roubar. Mas se você tem vontade forte e vontade ética, então a sua vontade está mais completa. O problema, filho, sempre esteve na separação. E a solução, filho, sempre esteve na integração.
Entende, caboclo, filho? Sim, senhor. E isso se aplica também para um Exu, por exemplo, que trabalha de terno e gravata. Isso se aplica, filho, a todos os trabalhadores. Como também se aplica quando não quer colocar, mas faz o trabalho. Entende, filho? Claro. O que a gente tem que ver é a consequência. Então, tem um pai velho que vai lá com uma folhinha específica e cura. Tem um hindu que vai com a concentração mental e cura. O que importa, filho? Não é a cura? Sim. Pronto. É a gente fica com a essência, que é mais fácil da gente se entender, né, filho? Tá É certo. como pegar o Alcorão, pega o Evangelho, pega os Upanishads da Índia, os Yoga Sutras, pega tudo. Aí, tá tudo discutindo o que é o que céu é o céu, que inferno é o inferno. Aí, de repente, tudo tá dando risada, porque percebe que é o amor. Porque em todos tem o amor. Acabou a discussão, né, filho? Oh, meu Aí, Deus. fica aí a essência. Tá. E todo mundo se abraçando. E chamando o Alcorão de Evangelho, o Evangelho de Alcorão. Porque é a essência. Muitos médiums no espiritismo se trabalha mais com desobsessão, mas na Umbanda os espíritos se colocam à disposição do público para ajudá-los espiritualmente. E às vezes o médium, como intermediário, estando um pouco mais consciente, ele pode até achar que o que uma pessoa viveu durante a semana, o que ela relatou, e os sofrimentos que ela está tendo é mais próprio de frescura pessoal e falta de vergonha na cara que obsessor. Como uma pessoa como médium deve se portar ao ouvir o que um consulente tem a dizer e a deixar a entidade definir se é frescura ou não, que a entidade não vai pensar assim, mas fala um pouco do comportamento do médium frente a uma pessoa que traz esses problemas e ele tem essa inclinação em falar, olha, meu pai sempre me ensinou, acorde cedo, trabalhe e tome banho. Pronto, não precisa de mais nada. Vamos lá, explica pra gente. Bom, filho. Caboclo acha que quando você tem amor no coração, você considera a existência humana, o que não significa passar a mão na cabeça. Não. Você entende, filho, que você está indo ali por frescura, mas ele está carente, filho. E carência é dor. Quem é que aqui não vai lembrar de um momento que se sentiu carente? E que quando encontrou uma pessoa ríspida, que não te acolheu. E quem aqui não vai lembrar de quando encontrou uma pessoa amorosa, que mesmo que usou palavras energéticas, foi amoroso. E nós sentimos no coração que esse ser, ele considerou a nossa existência, olhou no fundo da nossa alma e disse, eu sei o que você necessita. Eu enxergo você. Eu estou aqui para te ajudar. Então o caboclo acha que quando a gente faz o bem, filho, a gente tem que antes fazer uma reflexão do porquê que a gente está fazendo o bem. Porque o bem vai ficando automatizado, filho. O bem vai perdendo, vai ficando mais mental do que amoroso. E aí, o bem vira uma coisa de organização. A organização é importante, filho. Disciplina é importante, filho.
mas não com desamor. Disciplina tem que acontecer com amor. Porque senão não é disciplina, é agressão. Então o caboclo acha que quando um filho chega e fala isso, ele está com dor, que às vezes ele nem percebe. Porque um filho que está se sentindo carente e está com frescura, no dizer do povo, ele não está conectado com a sua essência. E se ele não está conectado com a sua essência, ele está com dor. Ele está sofrendo. Porque um filho que não está ligado com o que há de mais profundo, belo e verdadeiro dentro de si, o que ele tem de felicidade, filho? Nos raros momentos em que alguém se disponibiliza a dar para ele e logo passa essa felicidade, porque depende do outro. E quanto povo de Deus aí vai agora se identificar com isso? Que percebe que eu sou feliz quando aquela pessoa me dá amor, ou aquela outra, mas no restante das horas eu sou infeliz, porque não está conectado consigo mesmo, filho. Solidão é falta de conexão consigo mesmo. Que quem está conectado consigo mesmo, está conectado com a vida toda, filho. E se o ser está conectado com a vida toda, vai se sentir só por quê? Então, filho, isso é dor. E caboclo acha que tratar as coisas assim é falta de visão, de profundidade, filho. Essa é a opinião de caboclo. Tá faltando visão de profundidade. É porque o ser também que faz isso é sofredor. Não está conectado consigo mesmo. Porque se tivesse, ia saber a profundidade do outro. Porque eu só sei da profundidade do outro quando eu estou em conexão com a minha profundidade. Senão eu não sei. Senão eu imagino. Eu projeto, mas não compreendo. E às vezes também as pessoas falam assim, nossa, o povo, tudo que acontece acha que é obsessor. Nossa, não pode ter uma angústia, uma depressão, uma perturbação do sono, um mau humor, desinteresse pelo estudo, isolamento social, tudo é obsessor. Daí a pessoa exagera, e aí chega e fala que é frescura. Mas explica pra gente, nem tudo é obsessor, mas o obsessor também trabalha dia e noite, né? É, filho, tá tudo interligado, né? Então, a causa, muitas vezes, é emocional, mas atrai energia, né, filho? Atrai seres que se identificam com aquilo, que não é a causa, mas que amplifica a causa. Mais uma vez, filho, o caboclo gosta de dizer que não dá para separar. A separação acontece para a gente ter didática na hora de explicar. Mas as coisas acontecem entrelaçadas, filho. Então, o ser está sempre conectado com energia, porque ele está sempre pensando e sentindo. Ele escolhe que tipo de energia e conexão ele vai estar conectado. Então, se eu estou alegre, se eu estou bem, eu estou conectado. Porque tem outros seres do universo que estão alegres, estão bem. Eu estou conectado. Eu estou recebendo fluxo no meu pensamento. Estou recebendo fluxo no meu sentimento, em afinidade com a minha antena pessoal. Muda o meu potencial, muda a conexão. E a partir disso, eu posso atrair também seres que se interessam mais ou menos de ficar perto de mim. E processos de trocas energéticas que podem começar a criar um probleminha, pode se iniciar a partir disso. Então, como também conexões de forma harmônica, pode se iniciar também disso. Porque de vibração que eu faço, filho, eu também atraio espírito bom. Não só meus mentores. Eu ajudo alguém, filho, na rua. Aí imagina, filho, a pessoa que você mais ama na rua. Você é um espírito. E essa pessoa está na rua. Pode estar por expiação, pode estar por provação. Está na rua. Você ama esse ser.
você sente o quê? Aí chega um caboclo e ajuda esse ser. Você sente o quê? Nossa. Tem uma amizade, filho. É. Se aquela pessoa precisar de ajuda, você desse lado aí vai fazer de tudo que for possível para ajudar. Uhum. Então, cativar é amar, né, filho? Nossa. É você também carregar um pouquinho da dor. É você estimular novas vinculação. E aí, amplia a sua rede de relação. Porque você está amando, odiando. E a partir daí, você cria mais amizades, mais indiferença, mais inimizade. É a lei. Nossa. O povo para muito pouco para pensar na rede de amizade que pode construir com simples atitudes na hora certa. Por isso, Chico Xavier disse que o bem que você faz vai ser o advogado de todas as horas. Entende? Meu Deus do céu. Mas um pensamento suicídio e o desregramento sexual é sempre obsessão, né? Todo problema, filho, é sempre obsessão. A gente pode colocar auto-obsessão ou alo-obsessão. Porque essas emoções em desequilíbrio dentro do ser é um vício e é um obsessor. E aí, atrai outros espíritos viciados nisso? Sim. E amplifica. E aí vira obsessão. Alo-obsessão, que começou com uma auto-obsessão. Às vezes, o processo é ao contrário. Começa a alo-obsessão e ativa a auto-obsessão. Mas a questão é, não existe, filho, obsessão se não existir auto-obsessão. Porque se não tem dentro do ser o fator em desregramento para cultivar, o obsessor vai se ligar com o quê? Eita. Imagina, filho, um obsessor tentando obsediar Francisco de Assis. Nossa. Fica louco. Só tem amor. Eita. Aí, para obsediar, ele vai ter que amar. Aí vira mentor, né, filho? Nossa. Claro, porque para interagir, a interação em qualquer lugar exige sintonia. É, filho. É Existe assim. sintonia. Uhum. Então, o senhor, por exemplo, está interagindo aqui conosco porque o senhor está na sintonia da proposta do trabalho. Sim, filho. Senão estaria fazendo outra coisa. Claro, claro. Tá certo. Quando o senhor dá um passe em alguém, o que acontece? E por que o passe é importante? O senhor pode explicar? Por quê, filho? Quando você faz uma limpeza, se você deixa uma parte do corpo, você entra no chuveiro, filho. Aí você não lava atrás da orelha. Eita. Caboclo sabe disso. É mesmo. E aí vai ficando uns caramujos atrás da orelha, né? Vai, fica mesmo. Aí conhece uma moça, né, filho? Ah lá. E aí a moça começa a fazer careta. E Ixi. você lembra, nessa hora, tá cheio de caramujo atrás da orelha. Ixi. Então o que acontece, filho? A sujeira atrai problema. Então se você quer fazer limpeza, você tem que limpar tudo. Porque se ficar sujeira em algum local, vai atrair caramujo, vai atrair barata, vai atrair situações que não vão trazer para o ser harmonia e equilíbrio. Então, você começa um trabalho de limpeza energética, você tem que limpar tudo. Tem que limpar o corpo, tem alimentação, tem água, tem descanso, tem movimentação. Tem que limpar as energias. Tem corpo etérico, tem astral, tem mental. A gente está limpando, filho, a roupa. Mas se o ser não toma banho, que é a consciência espiritual, despertar o seu potencial grandioso, vai estar tudo sujo de novo, né? Você tira a roupa limpa do varal e coloca a roupa
numa pessoa que está cheia de caramujo no corpo todo. Ai. Sujou tudo de novo. Então, quando a gente dá um passe, filho, a gente tira as energias que vão facilitar as conexão no mundo astral com formas de pensamento, que vão facilitar a somatização, filho, de toxinas que vão gerar problema no corpo físico, que vai facilitar a conexão com consciência também no mundo astral. E a gente, então, tenta proporcionar para o ser uma vida mais harmônica, dentro do merecimento e da necessidade da criatura. Mas se o ser fica só tomando passe e ele não cuida da sua consciência espiritual, então, passa um tempo, tá tudo sujo de novo. E aí tem uma hora que a gente cansa de limpar, né, filho? Então deixa o ser um pouco na sujeira, para ele aprender a despertar a responsabilidade pessoal que ele está esquecendo de desenvolver. Claro. E a forma com que o senhor aplica o passe tem sempre tem sempre a proposta, deixa eu terminar a frase, tem sempre a proposta de tirar aquilo que não deveria estar ali, que acumulou, e também de doação de energia. Tem isso? Filho, um trabalho de cura completo envolve desimpregnar as energias deletérias que estão ali. Limpar essas energias, vitalizar e harmonizar. Nem sempre, filho, o filho tem merecimento para tudo isso. Ixi. Então a gente faz de acordo com o karma de cada um. Ai. Porque às vezes a cura, filho, é passar pela experiência. Claro, nossa. Então, o nosso interesse, filho, é a cura em nível profundo. E aí se a gente percebe que limpar o ser vai tirar a cura em nível profundo, a gente não limpa. Ai. Então, aí vem assim, esse daí é para limpar só 10%. Ixi. Porque esses 90% tem que ficar. Para gerar educação, transformação, consciência. Então fica esses 90%. Entende, filho? Sim. Então, depende. Em cada caso, é um caso. Por isso que a gente diz que quem cura, filho, é a vida. E principalmente o ser que ativa a força da vida, porque constrói necessidade e merecimento de cura. Porque se transforma, porque aprende, porque evolui. Isso tira aí, filho, as caraminholas de ilusão, né? Porque um filho se cura porque ele mereceu. Aí acontece da vida usar um canal lá no Nordeste. Aí todo mundo vai lá pro Nordeste para se curar. Aí um outro filho se cura lá da África porque mereceu. Aí todo mundo se incentiva com o canal, vai todo mundo lá para a África se curar. Mas entende, filho, que o filho recebeu a cura porque ele mereceu, filho. Porque ele trabalhou para isso. Então, aí o pessoal vai lá e se frustra porque não curou. É claro, filho. A vida usou o canal mais perto para dar para o ser o merecimento dele. Mas não é porque você está indo lá que você vai ser curado. Nossa. E são coisas óbvias. E a gente não para pensar. Não, filho, é o desespero, né, filho? A gente quer ser curado. Mas não se constrói nada de qualidade da noite por dia, filho. Então, o ser, para ele construir a cura, ele tem que mergulhar dentro de si mesmo. Ele tem que identificar em si mesmo os fatores que potencializam isso. Ele tem que desenvolver os potenciais do amor.
ele desenvolve-se na evolução, e aí a evolução dá para ele aquilo que os seres evoluídos trazem, que é saúde. Na verdade, filho, nós não estamos em busca de fugir da dor. A gente está em busca de construir saúde. Nós já estamos na dor. Porque nós estamos no dualismo. Porque nós estamos ainda na falta de consciência da nossa centelha maior. Nós vamos ampliando a consciência e percebendo a dor que a gente vive. E isso serve como estímulo para incentivar o ser a caminhar rumo à construção da saúde interior. Entende, filho? Sim. Sim, isso. Senhor. Então tá, ó. A gente tá se aproximando do fim. Como eu prometi para as pessoas a gente falar sobre ervas do poder e animal do poder, só resumindo sobre esse assunto. Ervas do poder tem que ser manuseada por pessoas especialistas no assunto, comprovadamente e com um propósito espiritual bem firmado por trás, se a pessoa quer realmente ter uma experiência gratificante. É uma ciência, né, filho? Tá. Então, se o cientista não conhece a ciência, a maneira de misturar as substâncias químicas pode trazer problema. Porque você tem muitas ervas de poder, né, filho? Você tem a coca, o axuma, você tem a virola paricá, você tem a iboga, a mixa, a jurema, o tabaco, o peiote, a sálvia, a ayahuasca. E tudo isso nasceu, filho, dentro de culturas específicas que aprenderam a administrar o potencial dessas plantas para gerar saúde e experiência espiritual. Mas se você não souber o que está fazendo, filho, você vai enfiar os pés pela mão. Tá certo. E quanto ao... e também tem a intenção da pessoa que não deve buscar, igual na projeção astral, fazer com propósito de curiosidade apenas. A pessoa tem que fazer, filho, porque o propósito justifica a ação. Tá certo. E qual propósito justifica esse tipo de ação? O desenvolvimento, filho. Tá. Qual o propósito? É o maior propósito da vida que não o desenvolvimento espiritual. Tá. Então, o ser imbuído disso vai se preparar para essa experiência. Porque essa experiência, filho, hoje está generalizada, né? Então, o pessoal compra aí pela internet... E vai tomar ayahuasca na casa de não sei quem, como se estivesse bebendo um suco de laranja. Só que, como qualquer trabalho, tem que ter uma integração. O ambiente tem que estar proporcional às energias que foram cultivadas, às intenções que estão alinhadas. A partir daí, se tem um clima propício para a experiência espiritual. Antigamente, filho... Muitas plantas de poder é só o pajé e o cacique que tomava, filho. A tribo não tomava. Nossa. Porque o ser precisa ter uma preparação para lidar com as coisas que vai lidar. Ixi, claro. Acabou que nem vai entrar nesse assunto, senão não, o pessoal tá gostando tanto de caboclo. Caboclo não quer que o pessoal dê. Caboclo não quer? Caboclo não quer que o pessoal deixe de gostar de caboclo. Tá bom, conta outro. Olha, o senhor fala um pouco de animal do poder. Esse animal do poder é um espírito, por exemplo, de um lobo que estava encarnado, só que é um pouco mais inteligente que os outros, desencarnou e agora... Ou é uma forma de pensamento que dá-se vida através da nossa própria intenção? Tá me ouvindo, filho? Tô ouvindo. O senhor ouviu a pergunta? Falhou um pouco, filho. Repete para mim de novo. O animal do poder. Se eu tenho, por exemplo, um lince. O lince, ele era um animal encarnado, desencarnou, e talvez porque ele seja bastante inteligente, agora ele pode funcionar como animal do poder. Ou é assim, por acaso, diferente, por dizer assim, o animal do poder pode ser o lince, ou o lobo, ou qualquer um,
é uma forma pensamento que tem vida própria e função igual forma pensamento, ou é um elemental mais inteligente? Filho, Elementar. é uma imagem arquetípica. Tá. Ou seja, filho, é uma força espiritual da própria consciência espiritual. Entenda que nós trazemos dentro de nós uma essência que nos direciona ao progresso. Tá. E que utiliza dos recursos necessários para trazer a comunicação sutil até a nossa atenção. Então, a vestimenta do animal de poder é um identificador do espírito guardião de uma determinada qualidade energética com qual todos nós podemos nos conectar desde o nascimento, mesmo não tendo consciência disso, e que serve como uma âncora para que o ser, ao acessar essa condição interna por práticas meditativas, ele vai despertando, ele vai se conscientizando do desenvolvimento espiritual dessa vida e vai usando desse potencial psicológico, energético, para sustentar a sua ação. Entende, filho? Sim. Tá certo. A partir daí, muitos outros fenômenos podem acontecer. Porque, como o caboclo diz, a coisa não está dissociada. Então, o ser está pensando e está vivendo experiências no seu funcionamento espiritual. Isso pode criar formas de pensamentos. Guardiões podem aparecer na forma específica X, Y, Z, porque sabe que vai construir ressonância naquele coração. Mas obsessor também, filho. Então, atento à proposta da comunicação. Você se conecta com determinada coisa e aquela coisa te propõe amor, sabedoria, desenvolvimento, isso faz sentido. Você se conecta com a conexão da águia, que é um símbolo da iluminação, da visão interior, da coragem, e você vê aquela águia te convidando para a falta de iluminação, tem alguma coisa errada aí, né, filho? Sim. Porque o obsessor sabe fazer forma pensamento também, sabe fazer hipnose também, sabe criar imagem na tela mental também, sabe assumir forma no próprio perispírito também. Então tem que estar atento à comunicação, filho. A essência da coisa. Essência. Tá certo, então. O senhor chegou hoje dizendo que essas mensagens muitas vezes têm um propósito, ou sempre, de acreditar na encarnação e de manifestar a potência que cada um de nós traz no coração. Então, eu vou pedir para o senhor aí uma mensagem final. Ok, filho. Então, caboclo, nesse momento, quer pedir que os filhos se lembrem de parar um pouco, porque a mensagem do Evangelho, que diz que o mestre foi para o deserto meditar, é significativa. Do deserto, da própria profundidade espiritual, da natureza interior, do nascer e no pôr do sol do coração. Ali, filho, há uma presença divina que espera você, que quer conversar com você, que quer amparar a sua dor, que quer trazer compreensão para o seu pensamento e quer trazer esperança para o seu coração. Ali, filho, há uma presença divina que quer mostrar para você que uma vida, filho, é uma borboleta voando na primavera, diante de muitas borboletas que voam na primavera, e que uma vida é só uma experiência, que alguns anos é só uma experiência, que tudo passa, e o que fica é a grandiosidade de como cada um vive a relação com todas essas borboletas. Há uma voz ali que quer te mostrar
e que quer te lembrar para olhar para o espaço sideral, para ver um montão de estrela que tem na vida e que tudo isso é casa para você, meu filho e minha filha. É casa para você crescer, é casa para você se fortalecer, é casa para você amar, é casa para você construir. E que quando você olha assim e volta a olhar para o problema, aquilo vira solução. Então, a gente pode se lembrar de parar um pouco, filho, e cantar mais, meditar mais, refletir mais, amar-se mais, para aprender a amar o outro com dignidade, com interesse e com luz. Essa é a mensagem final de Caboclo, agradecendo e mandando grandes energias e forças de amor, de luz, de paz, de harmonia e de natureza. Caboclo quer pedir também para a filharada defender a vida animal. Defender a vida animal, filho. Defender não significa ser agressivo, mas ser incisivo. Defender, filho. Porque eles dependem de nós. Depende da nossa inteligência. Hoje tem leis, hoje tem recurso. Então, defender a vida animal e a vida vegetal. Defender a Mãe Terra. É isso que Caboclo sempre pede. Defender a Mãe Terra. Caboclo agradece. Muito obrigado a todos. Que assim seja e graças a Deus. Seu Caboclo, eu não sei se o menino tá muito gripado e a energia já se foi por conta do tanto de tempo que a gente já falou, mas eu vou fazer um pedido, de repente, eu não sei se o senhor sabe usar esses instrumentos que ele tem aí para finalizar com ele que canta no começo, se conectando com o senhor. Será que não tem como o senhor cantar uma que o senhor gosta? Claro, filho. Oh, meu Deus do céu. Vai ficar bonito agora, hein? 5. Ei, ha, ei, ha, ei, ei, ha, ei, ha, ei, Graças a Deus, filho. Ok, Caboclo. Graças a Deus. E aí, Jefferson? Senhor Alexandre Coelho? Foi você que me passou gripe, então? Deve ter Não são só esses vírus que passam pela internet, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Por falar em piada, o pessoal falou, pergunta pra ele se o animal de poder dele é o coelho. Eu falei, tá bom. Muito engraçado. O pessoal gosta de fazer essa piadinha comigo. Mas o meu animal de poder é a águia. Tá Pode certo. ser uma águia que tem uma roupa de coelho. Mas assim, as pessoas. Qual que é a utilidade de a pessoa saber o seu animal de poder? É de autoconhecimento. Tá. E é o mesmo pra vida inteira. Não, você tem um animal de poder central. Tá, entendi. Que está relacionado ao seu desenvolvimento mais central e essencial nessa vida. Mas
você tem outros animais de poder, é uma constelação. É como você pensar, por exemplo, um estudo de autoconhecimento que se vela dos astros. Então você tem ali as influências mais fortes, influências que são influências que constelam em torno de você e que depende de muitos fatores. Na experiência meditativa, você acaba entrando em contato com essa ou aquela força psicológica que vem na experiência daquele ou de um outro animal de poder. Mas a gente tem um animal central de poder. Entendi. E quem quer aprender mais sobre isso vai estudar o quê? Vai estudar xamanismo. Xamanismo. E convido então os interessados, quem mora em São Paulo, existe uma aldeia que fica em Palmeiras, chamada Aldeia Lobo Velho. É o esposo da dona Hilda, que é o pajé ali daquela aldeia, e ele dá cursos, e ali você está na natureza, você não está dentro de uma casa, né? Você está realmente na natureza. Então dá cursos, lá tem a casa de reza, lá é uma tribo mesmo, uma aldeia mãe, e aí você faz cursos de ervas, cursos, passa pelos caminhos do xamanismo, que é a água, o fogo, a terra, o ar, aprende a acessar os animais de poder, tem as práticas dos rituais com as plantas de poder e outros rituais e práticas que tem no xamanismo, né? É um caminho muito bonito, muito forte. O xamanismo é um caminho muito forte que trabalhar com as forças da natureza, com essa intensidade, então ou vai ou vai. Então é um caminho muito forte. Algumas pessoas não se afinizam por causa dessa força do xamanismo, mas é um caminho muito lindo e muito cheio de recursos. E também porque muita gente usou o nome de xamanismo de maneira estranha. E aí o pessoal ouviu falar e falou, ixi, esse negócio aí de tomar ayahuasca comprada. Como também, né, durante um tempo atrás, sujaram o nome da Umbanda. É mesmo. Então, eu acho que o melhor mesmo é o estudo, a informação e a consciência. Tá certo. Beleza? Bom, quero agradecer novamente sua caridade por estar se prestando de aparelho aí para a gente se comunicar com as entidades. Eu que agradeço, Jefferson. Um forte abraço a todos aí. E quero mandar hoje especificamente um abraço muito carinhoso ao meu amigo Edson Rosa, grande médium aí do diálogo. É uma pessoa que eu admiro muito aí, as aprendizagens, as experiências. Aí um abraço para ele. Realmente, bastante responsável, competente. Muito obrigado e até breve. Até breve. Para você um grande abraço também. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Porque o importante para o espírito é a mensagem. E aí o médium, ele está tendo a oportunidade de contribuir de uma maneira mais ativa, passando a mensagem. Vai lá ler livro do médium. Kardec fala que o médium também é espírito, e se ele em desdobramento consegue acessar a sabedoria dentro de si, a mensagem tem que ser sim reconhecida, tem que ser analisada, porque o importante não é o fenômeno, é a mensagem. É a mensagem, filho. Então, muitas vezes, chega o mentor. O médium tem toda uma sabedoria construída de outras vidas em determinada coisa. O mentor vai lá, faz um leve desdobramento, ativa essa memória, começa a dar o tom inicial da mensagem e se afasta. E o médium continua. E depois, muitas vezes, só vem no final para dar o tom final da mensagem. E como ele é um maestro, ele vai muitas vezes intervindo, direcionando, se afastando. Porque para a espiritualidade, o importante é a mensagem. Essa coisa de fenômeno aí é para quem está buscando experiência de intensidade, né, filha? Mas quem está consciente da evolução quer qualidade.